O entrevistado que eu recebo hoje nos estúdios do Poder 360 aqui em Brasília é Israel Batista. Cientista político, professor, palestrante, escritor, tem 37 anos e exerce pela primeira vez o mandato de deputado na Câmara dos Deputados, mas já teve 2 gestões na Câmara Legislativa aqui do DF. É deputado pelo Partido Verde e compareceu aos estúdios hoje. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Deputado, para começar, o senhor poderia contar um pouco sobre a sua história, infância, adolescência? A minha infância foi uma infância... eu nasci em Brasília, meus pais se mudaram para Anápolis muito cedo, então vivi em Anápolis até os 14 anos. E venho de uma família muito simples, né? Quando a gente voltou para Brasília, nós fomos morar na Samambaia, e eu era adolescente e descobri que eu podia entrar numa universidade sem pagar. E foi ali mais ou menos a primeira vez que eu ouvi falar da UNB, num dos centros interescolares de línguas de Brasília, onde minha mãe conseguiu uma vaga de francês para eu estudar. E isso mudou minha vida, porque a minha família era muito simples e a gente não tinha noção, não tinha dimensão das nossas possibilidades. E aí eu descobri que se eu estudasse, fizesse uma prova e passasse, eu poderia ter um curso superior gratuito. Assim entrei na UNB. Mas eu acho que os desafios só estavam começando, né? Quando eu entrei na universidade, naquela época, a universidade não estava preparada para receber estudantes carentes. Primeiro desafio foi a alimentação. Eu não tinha dinheiro para me manter na universidade estudando o dia inteiro. Segundo desafio, os professores pediram trabalho em computador. Eu sei que vai parecer estranho para os mais jovens, mas eu nunca tinha visto um computador. E isso demonstrava que a UNB não estava preparada para ter estudantes pobres, né? Isso me gerou uma revolta muito grande. Eu encontrei os poucos estudantes que viviam na mesma situação que eu e nós nos juntamos. Formamos a Associação dos Alunos de Baixa Renda, lutamos para que o ônibus entrasse no campus da universidade, para que o almoço fosse vendido a 50 centavos no RU, para que a gente tivesse acesso à moradia estudantil, para que a gente tivesse uma sala de computação que nos ensinasse a mexer com os computadores e permitisse que a gente fizesse os trabalhos conforme os professores pediam, digitados. Então, aí foi o início da minha vivência política, digamos assim, com 17 anos. Eu não posso dizer que eu fui do movimento estudantil, porque a Associação dos Alunos de Baixa Renda era algo paralelo ao DCE. O DCE tinha uma pauta um pouco mais ideológica, a nossa pauta era pragmática, era prática. Eu preciso de uma universidade preparada para atender o estudante pobre. Essa universidade tem que ter banheiro adequado, restaurante barato e transporte. Então foi por isso que a gente lutou. E daí surgiram os cursinhos sociais de Brasília, que foram evoluindo, ganhando força, e hoje aí nós temos várias iniciativas, eu participo de todas, tenho muito orgulho de dizer isso. Esses cursinhos fizeram parte da história da UNB de mudança do perfil socioeconômico. Esses cursinhos pressionaram pelas cotas, tanto as cotas raciais quanto as cotas sociais, e esses cursinhos se mostram a alternativa da política de educação pós-cotas no Brasil, conforme estudo da professora Eunice Duran, da USP, em São Paulo. A gente já fez cotas. E agora? Qual é o próximo passo? E eu digo, o próximo passo é tornar o estudante carente competitivo. Sim, o senhor falou que quando entrou no UNB se sentia um pouco deslocado porque ela não estava apta a receber o estudante. E hoje, as universidades federais do país estão aptas a receber os estudantes? Muito melhor. Hoje nós temos uma assistência estudantil que tem funcionado. Hoje o perfil socioeconômico da universidade mudou bastante. Ainda não é o ideal, mas melhorou muito. O que fazer? A luta nesse momento é evitar a perda das conquistas. Quando a gente diz que a universidade não é para todos, há subjacente a esse discurso algo muito mais profundo. A universidade não deveria ser para os pobres, porque a existência de pobres na universidade encarece a universidade para o governo. O governo gasta mais com uma universidade pública que tenha mais pobres, porque ele vai ter que oferecer assistência estudantil.
e a gente exige que ofereça, porque eu quero viver num país onde a conta bancária da família do estudante não seja o elemento definitivo de se ele vai poder ou não estar na universidade. Então, para mim, o estudante deve estar na universidade por vocação, independente da faixa socioeconômica de sua família. Apesar do senhor ter vindo da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, é o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados mesmo. E como o senhor avalia esse congresso que tanto se falou de mudanças, de um congresso totalmente novo? Ele realmente está novo? É um congresso que foi renovado em termos, né? A gente teve um índice de renovação de 47%. Mas as ideias são antigas. Nós temos aí um ressurgimento de um conservadorismo agora mais desbocado, né? Menos tímido. Isso é legítimo, eu não posso dizer que seja ilegítimo, mas o Brasil tem a mania dessa renovação, né? E acontece que dentre os países ocidentais, o Brasil tem o maior índice histórico de renovação no Congresso Nacional. Se você comparar com a Inglaterra, onde o índice é de 6% de renovação média, com os Estados Unidos, em que esse índice é de 8%, você percebe que a gente tem aí uma falácia, né? A renovação como sendo algo positivo sempre. Nem sempre é positivo. Assim como em outras carreiras, às vezes a continuidade dos mandatos aperfeiçoa o bom político, especialmente o político honesto. Então, temos um mito no Brasil, o mito da renovação. A gente é o que mais renova desde 1988 no mundo ocidental e esse é o congresso que nós temos. Então, nesses primeiros 6 meses, o balanço é? O balanço é de que muitos deputados novos estão trazendo boas impressões, mas que não é essa a regra. Deputados velhos também trazem boas impressões. Qual pauta o senhor defendia na Câmara Legislativa que o senhor acha que realmente merece esse cenário no espaço assim, nacional? A pauta da educação, sem sombra de dúvida. Eu percebi que no Congresso Nacional eu podia ajudar muito mais nessa pauta de educação. A gente começou o ano com o Ministério da Educação completamente desgovernado, sem nenhum projeto de educação para apresentar para o país. O primeiro-ministro, então, acabou sendo retirado do ministério, veio um novo ministro que é muito apegado às curtidas nas redes sociais, à polêmica no Twitter. E então nós tivemos uma atuação de protagonismo no Congresso Nacional. Eu sou secretário-geral da Frente Parlamentar Mista de Educação. Essa frente, pela primeira vez, deu um protagonismo à pauta de educação como ainda não se tinha visto. E a frente decidiu tomar o controle da política de educação. Primeira coisa que nós dissemos foi: ministro, nós não aceitaremos debater assuntos polêmicos ou emocionantes antes de debatermos os assuntos importantes. O que é emocionante? Escola sem partido. O que é importante? Formação e valorização docente no Brasil. O que é emocionante? Homeschooling. O que é importante? Crise de aprendizagem do estudantado brasileiro que não sabe ler na 3ª série do fundamental. Isso é importante. O que é emocionante? Emocionante é professores doutrinadores. O que é importante? 16% das nossas escolas não têm privada. É isso que é importante. Então, nós fizemos uma clivagem, nós embarreiramos debates que iam destruir o tecido social brasileiro, que iam levar as famílias à guerra na sala de jantar, mas que no final não iam mudar em nada o cenário da educação brasileira. A Frente Parlamentar Mista da Educação assumiu o protagonismo da política pública e, por isso, nesse segundo semestre, o tema central de discussão do país em educação é o Fundeb. O novo Fundeb. Isso é importante. As escolas precisam ter um fundo constitucional e não transitório que consiga fornecer a quantidade de recursos mínimos para que a escola funcione adequadamente. É isso que a gente obrigou o Ministério a discutir
com força e cumprindo a regra do equilíbrio entre os três poderes, que diz que quando um dos três poderes está fragilizado, está perdido, os outros poderes devem assumir o controle. Foi o que o Congresso fez na pauta de educação. E como é que está essa conversa com o MEC? A conversa com o MEC está em níveis civilizados, os técnicos do MEC são excelentes. Tem retorno? Temos retorno, não é 100%, a gente ainda tem de lidar com um comportamento estranho do ministro, um comportamento extravagante do ministro, né? Que às vezes faz tweets inadequados, e a gente está sempre lembrando, ministro, o senhor é o professor dos professores, o senhor não deve entrar em disputas e debates comezinhos, porque a educação é um assunto realmente muito importante. E quando essas cobranças acontecem assim, do ministro dessa postura, tem uma resposta positiva? A resposta mais positiva geralmente vem da equipe técnica formada por servidores de carreira. Esses servidores têm um zelo muito grande pela história do Ministério, pela luta pela consolidação da educação. Então, geralmente, a gente tem boas respostas dos servidores de carreira do Ministério. Houve uma troca de ministro nesses primeiros 6 meses de governo, e eu queria perguntar para o senhor falou um pouco já, mas como o senhor avalia o MEC no governo do presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor avalia o ministério? O MEC é o ministério que tem ido a reboque, né? Ele não definiu quais são as pautas prioritárias. As pautas prioritárias não têm valor nas evidências e nas estatísticas. Então, existe uma atuação paralela. O Congresso conduz o que é importante na educação e o MEC, ora testa tocar o hino nacional, ora testa fazer uma escola militarizada, ora testa o homeschooling, fala muito de educação à distância. A gente percebe um ministério que não tem uma proposta de país ainda, né? Agora apresentaram o Futurice, as universidades. O Futurice ainda está em avaliação, ainda não tem uma conclusão sobre isso. O preceito fundamental me parece bom, é uma avaliação minha como secretário-geral da frente. O preceito fundamental me parece bom, ou seja, a universidade com mais liberdade para captar recursos, mas me parece que pode aprofundar a desigualdade entre as universidades. Então, nós temos que aplicar algumas regras de correção e ajuste. Como, por exemplo? Nós temos feito a PEC 24, de autoria da deputada Luísa Canziani. Eu sou vice-presidente da comissão especial que avalia essa PEC. E essa PEC 24, ela vai criar os mecanismos jurídicos para que as universidades tenham captação própria de recursos e para que esses recursos captados não sejam contabilizados no teto de gastos que a gente tem hoje imposto ao Brasil e que eu acho um erro, né? Então nós estamos tentando corrigir isso. Ou seja, com muito diálogo, talvez a gente consiga chegar a um modelo ideal. Se o governo abrir diálogo, a gente vai apontar as questões que são inadequadas do Futurice e vamos chegar a uma solução razoável. Mas o ministro, especialmente falando, não é uma pessoa afeita ao diálogo. Ele sempre está com a espada desembainhada, pronto para um confronto, pronto para criar cisânia onde não tem. Falando em Futurice, falando também no ministro, como o senhor avalia a fala do Weintraub de que as universidades que aderiram, né, ao programa serão incentivadas a contratar os professores pelo regime CLT, professores e técnicos? Ora, é uma quebra de paradigma e eu vejo com preocupação, né? O Estado brasileiro estabeleceu a estabilidade do servidor público, o acesso por concurso público, por motivos que são históricos. O servidor acessa via concurso público justamente para que ele não seja, para que não haja possibilidade dele ser beneficiado por um apadrinhamento, para que ele não tenha um padrinho político. Se você faz uma mera avaliação curricular, o amigo do rei tem mais chance de ser contratado.
Então, quando lá nos anos 30, 40, começamos a discutir o concurso público, era porque o acesso às carreiras públicas no Brasil era feito por influência familiar. Você falava francês, você dançava valsa e você tinha um pai com um bom sobrenome, você virava diplomata. Desde que a gente estabeleceu o concurso do Itamaraty, a nossa diplomacia se tornou uma das diplomacias mais excelentes do mundo. Então, concurso público, para que não haja mamata, eu devolvo isso para o governo. É o governo que diz que quer acabar com a mamata e quer acabar com o concurso público, que é o que evita a mamata, não é? Mas temos muito mais que isso, a estabilidade do servidor. Por que nós discutimos estabilidade do servidor público? Porque o servidor público é a memória do Estado. Porque o governo passa e ele continua. É o servidor público que sabe que, independente do partido que estiver no poder, é necessário continuar com a política nacional de alfabetização do Brasil, que é uma política tardia. É o servidor público que é o guardião da manutenção das políticas de Estado, porque existem políticas que não pertencem a políticos, mas à sociedade brasileira de uma forma geral. E num momento de radicalização como nós estamos vivendo, acabar com a estabilidade do servidor público significa submeter o serviço público à perseguição político-partidária e ideológica. O senhor é defensor desses direitos, inclusive coordena uma frente parlamentar mista que visa defender o serviço público, né? Sim. Em meio a momentos que o governo defende diminuir os gastos e tudo isso, reduzir inclusive benefícios. O senhor é a favor de uma reforma no funcionalismo público? Eu sou a favor de uma reforma no serviço público brasileiro que tenha por base a melhoria da eficiência do serviço público e não como faríamos isso um corte fiscal. Em questões orçamentárias? Aí é que está o foco. Se você melhora o serviço público e o desempenho do serviço público, consequentemente você vai ter uma baixa de custos. Se você faz uma reforma cortando custos para depois ver o que sobra e assim melhorar, certamente você vai ter uma piora no serviço público e certamente você vai ter uma diminuição da eficiência. A reforma administrativa deve vir sob o manto da eficiência do Estado e não sob o manto da política fiscal. É isso que eu defendo. E por onde começar? Por onde começar? Para começar, vamos evitar a interferência política nas áreas técnicas. Vamos diminuir o espaço para mudanças de servidores por indicação política. Vamos permitir que as áreas técnicas desenvolvam o seu trabalho com mais autonomia. Foram as áreas técnicas do governo que criaram ilhas de excelência que até hoje a gente tem no país. Onde você evita a intromissão política, você tem avanços importantes para o Brasil. Você pega aí, eu trouxe alguns exemplos, a Advocacia Geral da União, só no primeiro semestre de 2019, evitou a perda de 237 bilhões de reais para o país. Cada R$1 investido na Defensoria da Advocacia Geral da União gera um retorno de R$80 em crédito de recursos recuperados. Você tem aí os auditores técnicos federais de finanças e controle, lei de acesso à informação e a criação deles. Olha que sucesso, isso é civilização. Lei de conflito de interesses é deles. Portal da transparência é deles. Lei anticorrupção é deles. Você tem os auditores federais do Tesouro Nacional, que criaram o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, e a Conta Única da União. A União tinha 15 mil contas espalhadas para serem administradas pelo Estado brasileiro. Então, nós estamos falando de civilização. Isso para não repetir sobre diplomacia e outras carreiras importantes para o Brasil. Não é o servidor o culpado pelo mau serviço público prestado no Brasil. O culpado é a interferência política indevida
nos mecanismos de Estado. Mas esse é que é o culpado. Os servidores públicos e o serviço público, de uma forma geral, é alvo de críticas pela sociedade também, né? Sim. O senhor acha que talvez, se a gente tivesse alguns critérios mais rígidos para analisar a qualidade do serviço prestado, o senhor acha que talvez todo esse desafio, essa conversa sobre a estabilidade melhoraria? O primeiro ponto eu já disse, diminua-se a interferência política e você vai ver que a prestação de serviço melhora, tá? O segundo desafio é criar mecanismos de avaliação do serviço público que não sejam discricionários, que não coloquem o servidor público à mercê da vontade ou do interesse político do governo de plantão. Nós podemos ter aí uma perseguição política se os critérios forem critérios discricionários. Eu quero saber que critérios técnicos vão ser usados na hora de avaliar o servidor. Aí eu topo. Entendi. Então o senhor incentiva esse debate? Eu incentivo esse debate. A gente só não vai aceitar arbítrio do gestor político. Agora mudando um pouquinho de assunto. O senhor votou contra a reforma da Previdência. Semana passada, o senhor apresentou um mandato de segurança para o STF, alegando que a tramitação do texto é inconstitucional, questiona inclusive a velocidade, né? Eu gostaria de saber qual é a sua expectativa com relação a isso. A reforma da Previdência, ela vai se mostrar um desastre para o país em médio prazo. Ela é uma reforma que leva o país à recessão econômica. Ela é uma reforma baseada em números que podem ter sido falseados pelo Estado. Ela é uma reforma que não cumpriu um elemento essencial, que era de definir o que entra no cômputo da Previdência e o que não entra. Ou seja, se daqui 20 anos a gente voltar a esse debate, nós vamos ter a mesma discussão sobre os números, porque esse era o momento para a gente fazer uma reforma bem feita que dissesse, olha, daqui para frente vai ser contado isso, isso e isso para a Previdência, e aquilo e aquilo outro não vai ser contado para a Previdência. A gente perdeu a oportunidade de fazer isso. Mas por que a gente perdeu a oportunidade? Porque não era interessante para o Ministério da Economia apresentar números incontestáveis. Não era interessante para o Ministério da Economia abrir a caixa preta da Previdência. Então, por isso, nós vamos ter novos problemas com a Previdência. Eu discordo desse modelo de previdência que está sendo proposto. Para mim, ele é um modelo que não leva o país ao desenvolvimento, que demoniza o servidor público, que diz que a culpa pela crise é do serviço público. E a gente não está discutindo, por exemplo, a solidez dos contratos jurídicos assinados no Brasil. Cá para nós. Eu não defendo uma moratória da dívida externa, eu não defendo que o país pare de rolar o juro da dívida pública, porque temos contratos assinados e as pessoas confiam em nós à medida que a gente cumpre com os nossos contratos. Quando o servidor fez o concurso público, o Estado ofereceu a ele um contrato e ele apenas assinou. Ele assinou um contrato escrito pelo Estado e agora o Estado diz para ele que ele é culpado por aquele contrato. Então é muito fácil você defender que a gente cumpra os contratos com uns e não cumpra com outros. Eu não concordo com isso. Se o Estado oferecer um contrato a um servidor, ele tem que dar segurança jurídica para esse servidor. Certo. E a gente já está caminhando aqui para o final e normalmente nesse quadro a gente faz um jogo rápido. Funciona assim. Eu falo um tema e o senhor fala se é contra ou a favor em algumas palavras. Coisa bem, bate e volta. Preparado? Vamos lá. Flexibilização do aborto. Não pensei. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Eu acho que é o caminho. Liberação do porte de armas. Sou contra. Escola sem partido. Contra. Reforma da Previdência. Contra. Independência do Banco Central. Tenho que pensar. Sistema de capitalização. Sou contra. Maioridade penal. Sou contra. Imunidade tributária a igrejas. Não pensei ainda. Em uma última pergunta, esse ano o Poder 360 completa, na verdade, em 2020 o Poder 360 completa 5 anos. E eu gostaria de perguntar para o senhor qual é a importância de veículos digitais como a gente e da mídia prática no jornalismo no Brasil, para a democracia.
A gente está vivendo a era da democratização da comunicação e vocês são a ponta de lança dessa nova era. É super importante que a gente tenha opiniões independentes, jornalismo independente, para que a gente possa ouvir todos os lados, e vocês têm feito um papel maravilhoso, essencial para o Brasil. Eu sempre digo que para os males da democracia, para os males da liberdade de comunicação, mais liberdade de expressão. Professor, obrigada pela sua presença. Obrigada por vocês terem assistido a gente. Até uma próxima.